a lei de cotas de 36%, onde que não pediu 40%, onde que foi provado só 36%, ok? Pensa que mantém a tercio. Vieira, boa noite. Olá, boa noite, dama de ferro ali. Tudo bem? Tudo ótimo, Vieira. Ouça, ali ninguém sinta ali. Queremos saber, né? Não sei como vais preferir falar português ou crioulo, é tu que decides. Se calhar é melhor falar português, porque eu normalmente tenho alguns amigos que entram, pronto, e também este assunto não se esgota só a realidade da Guiné-Bissau, é um assunto da atualidade, é um assunto transversal, universal e transversal também, pronto. De modo que faz todo sentido que não sejam só os guineenses a interessar, até porque essa questão de cota, enfim, acaba também por estar a ser discutidos noutros países e também, eventualmente, poderá vir a ser esta situação. De modo que parto do princípio que é melhor falar em português, assim, pronto, dando mais vontade para as pessoas poderem também compreender melhor. Até porque as pessoas que nos estão a seguir, julgo que todos falam português. Pronto, sim, isso, claro. Vieira, quero que nos explique um bocadinho, porque eu fiquei curiosa, né? Li muitas vezes o artigo. Quero que me explique por que dizes que estamos a pôr carroças à frente do boi. Quer dizer, eu, quando eu fiz os argumentos... Estou uma chamada agora. Sim, não faz mal. Posso continuar? Sim, Pronto. claro. Eu, quando fiz a afirmação que esta lei de cotas que foi aprovada na Guiné estar a pôr a carroça à frente dos bois, isso está numa lógica argumentativa, pronto, que é importante que depois já vou esclarecer. Mas também dizer ainda que a própria lei em causa, apesar de ser aprovada, ainda não está em vigor. Só entra em vigor a partir do momento que for promulgado pelo senhor Presidente da República. E pronto, pode acontecer como pode não acontecer. Ele vai ter duas, tem algumas opções. Penso que o Tércio acabou de receber chamada agora, peço desculpa da parte dele. Vamos ter daqui a nada. Desculpa, estou a receber chamadas, desculpa. Se às vezes já há muitas inconveniências ao telefonar, mas pronto. Mas como eu estava a dizer, a lei ainda em si, apesar de ser aprovada na Assembleia da República, não está ainda em vigor. Isto tudo vai depender, enfim, da decisão que o senhor Presidente, qual é a decisão que ele vai tomar. Ele tem algumas manobras constitucionais ou também poderes constitucionais, nomeadamente de optar por promulgar a lei e ela passa automaticamente a vigorar, ou pode pedir a sua fiscalização preventiva. E a fiscalização preventiva é no sentido de solicitar esclarecimento do Supremo Tribunal de Justiça, como se fosse um tribunal constitucional, assim. Pronto. E para ver se há ou não inconstitucionalidade desta lei. Pronto, mas nós já vamos abordar isto nas implicações jurídicas, porque isso estou só a mostrar. Ou, depois dessa relação, ele depois decidirá. Mas tudo indica que ele, em princípio, vai promulgar a lei e ela vai passar a estar em vigor. Desde logo é importante salientar que quando nós estamos a falar destas questões, isso não tem nada a ver contra as mulheres, não tem nada a ver com o machismo, não tem nada a ver com o preconceito, não tem nada a ver em subestimar a capacidade das mulheres e tampouco tem a ver com a própria capacidade das mulheres. Simplesmente, pelo menos falo por mim, é tão simplesmente procurar descortinar aquilo que é a essência da própria lei e as implicações que vamos debater que tudo isto encerra. Vou só mencionar um grande filósofo, Kant, que julgo que a maioria das pessoas devem conhecer e devem saber o seu pensamento. Ele dizia que uma ação não é boa por aquilo que promove ou realiza, mas, sobretudo,
daquilo que podemos considerar do imperativo categórico. Ou seja, há muitas coisas que são boas, ou aparentemente são boas, mas acabam por ser perniciosas, acabam por ser feitas com outras finalidades contrárias daquilo que aparenta. Pronto. E esta lei aqui é uma dessas situações. Porque nota só, Sali, desde logo eu entendo que não é o momento ideal. Embora eu sou a favor da lei de cotas, eu sou a favor da lei de cotas, tendo em conta a marginalização que as mulheres são vítimas. Mas nesse momento, parece-me, quer dizer, é aquela expressão de pôr carroças à frente dos bois. Porquê? Temos ainda um caminho a percorrer. Porque nota só, lei de cotas, para já, não é preciso, porque a Constituição já está disciplinada na Constituição. Da igualdade. Tanto os homens como as mulheres têm a liberdade e têm os direitos e os deveres iguais. E podem ter também a participação política e podem enfim, ter a liberdade de estar e também realizar e bem como ocupar, desde que reúnam as condições, etc. Pronto. É verdade. Também, mas eu compreendo que as mulheres são discriminadas. O problema até não é isso. Mas nota só, Salim, eu acho que essas associações das mulheres, nomeadamente, enfim, a Miguelã, que é a Associação das Mulheres de Guiné-Bissau, Nolanta, e também tem um outro que é Plataforma Política das Mulheres, e todas as outras mulheres, o foco não devia ser já na questão da lei das cotas, a meu ver. Por que eu digo isto? Nós temos ainda situações muito mais prementes no país, muito mais urgentes, e que são graves em relação às mulheres, que deviam preocupar essas mulheres e preocupar as pessoas que estão a defender a causa da mulher. Porque nota só, Salim, nós temos muitas das nossas mulheres, mas do que de acordo com os relatores internacionais, maioria das mulheres, para não falar maioria ou quase à beira da maioria, são excisadas, que são prática mutilação genital feminina. E todos os dias este hediondo crime está a ser cometido na Guiné-Bissau. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos uma violência doméstica galopante no país, quer dizer que é uma impunidade. Temos isto. E também temos que reconhecer as próprias vulnerabilidades e as vítimas que as meninas guineenses são alvo, tanto por assédio e por outras pedofilias que nós já falamos aqui no programa. Várias vezes. E para não falar próprio do encarceramento da própria mulher, porque a mulher ainda guineense não se libertou. São estes conjuntos de fatores que eu acho que as mulheres, ou todos os homens de boa fé, devem concentrar energias para poder, enfim, dinamizar essa situação, para poder libertar a mulher. Porque nota só, tudo bem que a lei é importante, como estou dizendo, não tenho nada contra a lei de cota. Mas, Sali, acha que essa lei de cota vai ser execuível? Ou vai se aplicar? Obviamente que não. Esperemos que sim. Esperemos que sim. Pois, mas nota só, nós já sabemos com que pessoas que nós estamos a lidar. Porque nota só, e lei da mutilação genital feminina, a Sali sabe quantas pessoas foram condenadas na Guiné desde que esta lei está em vigor já há alguns anos? Sabe? Daquilo que eu sei, só houve um caso. Não sei se até se essa pessoa ainda, ou se essas pessoas estão ainda presas, mas todos os dias fazem prática de mutilação genital feminina na Guiné. E não é as escondidas, as claras. Pronto. Mas está disciplinado na lei a criminalização da mutilação, criminalização da mutilação genital feminina. Está criminalizado no nosso Código Penal. Pronto. Mas não está a se cumprir. E outra questão, o abuso, a violência doméstica também é crime, de acordo com a nossa lei. Mas nota só, já alguma vez a Sali tem conhecimento de um homem que for preso por bater na sua mulher? Eu vivi na Guiné muitos anos, nunca constatei situação assim. Até porque há ditado, pois, não acontece. Ao não ser naquele caso, quando o homem já chega, nos casos mais extremos, de matar a própria mulher. Talvez nestes casos pode até acontecer, mas isso até depende de quem está em causa, etc. Pronto. Agora imagine, e para não falar de assédio sexual também, esses crimes que eu estou a falar são crimes atentatórios à dignidade da mulher e os seus direitos fundamentais.
é muito mais importante do que a lei das cotas. A lei das cotas é um luxo. Nós estamos a falar ainda da dignidade das pessoas, porque note, quando falamos da mutilação genital feminina, estamos a falar das mulheres que estão a ser retiradas o prazer sexual, ou seja, o usufruto sexual, que é uma das melhores coisas, digamos, que o ser humano tem para a sua autorrealização. Mas as mulheres guineenses, a maioria das mulheres guineenses, estão sendo tiradas este prazer. E para não falar da violência doméstica, quando uma pessoa levanta e bate noutra, que às vezes tem todas as implicações, quer dizer, isso para mim é mais coisas mais urgentes que nós devemos combater e erradicar. Não estou a dizer que vamos acabar definitivamente tudo, mas pelo menos que esteja para reduzirmos significativamente. Mas não é isso que tem estado a acontecer. Que sejam severos a penalizar. Pois, para haver criminalidade, para haver punição, os tribunais têm que punir. Porque, note, se uma pessoa bate na mulher, não interessa, por mais que a mulher até tenha culpa, ninguém tem direito de bater em ninguém. Se uma mulher porta mal e não quiser ficar com ela, é só abandonar. Agora, levantar. Os homens guineenses têm a mentalidade de que eles... E não é só as mulheres, até a namorada. Nós estamos a falar de situações que é uma calamidade pública, mas esses crimes são crimes puníveis na nossa lei, mas não se cumpre. De modo que eu acho que essa lei de cota, quer dizer, isso ainda é um luxo. Nota só, se essas coisas que são mais urgentes, que são mais graves, que nós podemos, não tem adjetivos para qualificar, estão ainda a acontecer às mulheres guineenses, por que essas plataformas das mulheres não concentram a energia para tentar resolver esse problema, para depois avançar no passo seguinte? Porque, nota só, a mim não tenho dúvidas, já que essas leis que estão sobre criminalização de mutilação genital feminina, violência doméstica e assédio sexual e vários outros tipos de assédio continuam a acontecer às mulheres guineenses, acha que a lei agora das cotas que vai se aplicar? Eu tenho dúvidas, pronto. Mas há ainda outro argumento que podemos invocar. Ali, mesmo até que quisessem fazer isto, eu até sou a favor, não estou a dizer que eu sou contra isto. Apesar de todas essas reservas que eu estou a colocar, eu sou a favor a isso. Mas neste momento não é oportuno. Por que não é oportuno neste momento? Porque a situação do país é uma situação que está em exceção. O que é exceção? Vou traduzir de uma forma muito rápida. Em primeiro lugar, nós viemos de uma situação política de paralisação total e, neste momento, os órgãos da soberania, quer dizer, carecem de plenos poderes. A Assembleia da República não tem poderes, neste momento, completos. Não tem. Por quê? Eles estão lá simplesmente para assegurar gestão corrente do país até a eleição. Por quê? Até as eleições legislativas. Por quê? Porque o mandato deles acabaram. Quer dizer, os poderes que nós confiamos à Assembleia, os deputados da Assembleia, para falarem no nosso nome ou para decidirem no nosso nome, acabou. Está caducado. Exato, está caducado. Agora, então, mas, momento... Vieira, na tua ótica, acha que corremos o risco de vier os outros poderes, os outros deputados e não aceitar como legítimo essa lei de cotas? Porque a questão porque o que é que vai acontecer? Em primeiro lugar, como eu estou a dizer, vai depender da interpretação do senhor Presidente da República, Jomar. Jomar pode decidir vetar a lei e não entrar nem sequer em vigor. E vetar e argumentar de que a Assembleia, neste momento, os deputados não têm competência para estar a tomar uma decisão desta envergadura. Pode. E se fizer isto, não está a respeitar a Constituição. Daí já estamos a falar de implicações jurídicas. Essa parte agora tem a ver com as implicações jurídicas. Desde logo que esta lei, na minha ótica, é uma lei inconstitucional. Por que é inconstitucional? Porque os deputados não têm poderes neste momento para estar a pronunciar de uma matéria que envolve direitos fundamentais e, sobretudo, de grande envergadura que representa. Não têm essa competência. O mandato deles acabaram, creio, 4 ou 5 meses atrás. Eles simplesmente estão só a assegurar aquilo que é o mínimo que podemos considerar para o país não ficar totalmente paralisado. Mas não é para estar a tomar decisões de grande envergadura. Não podem. Pronto. Logo, esta lei para mim é inconstitucional. Mas o Presidente da República, ele simplesmente pode promulgar. Tudo indica que vai promulgar. Porque, nota, só ali. Acha que o Presidente da República, ele já está numa situação bastante frágil politicamente. Ele vai estar a comprar ainda mais guerra com as mulheres. Porque se ele vetar isto, apesar do argumento forte,
As pessoas não vão compreendê-lo, sobretudo as mulheres, vão achar que os NOMAF não querem bem das mulheres, etc, etc. Mas o problema aqui não é de bem das mulheres, mesmo eu, que sou pró-as mulheres, eu entendo que a lei inconstitucional devia ser vetada, apesar de eu concordar com a lei de cota. Mas isto é aquilo da minha ideia que eu estava a dizer, que este momento não é oportuno. As coisas têm que ser feitas de formas claras, porque se nós acusarmos os nossos políticos de não cumprir com as regras, nós também temos que procurar dar exemplo. É claro que não são a associação que aprovaram a lei, foram os deputados. Mas os deputados simplesmente foram, enfim, influenciados. E é normal que neste momento que estamos à beira das eleições, acha que algum partido na Guiné-Bissau vai estar a vetar lei. Mas ele está a perder eleitorado, o intuito é chegar a ganhar o poder. Pronto. Mas como eu estou a dizer, o Presidente da República, em princípio, veio promulgar. Mas eu apelava que ele, para não ficar, porque se vetar, ele vai ainda, pronto, comprar outras guerras, etc, etc. Eu, se fosse o Presidente da República, para, pronto, lavar as minhas mãos, pedia fiscalização preventiva, para pedir o Supremo Tribunal de Justiça, que é como se fosse o nosso Tribunal Constitucional, para averiguar se há uma inconstitucionalidade nesta lei de cota. E provavelmente o Tribunal vai declarar aquilo inconstitucional. E sabe qual é o argumento que o Tribunal vai usar? Provavelmente este argumento que eu estou a dizer, de que os deputados neste momento não têm esses poderes. Essa é a primeira razão. Embora a lei das cotas, independentemente também de houver uma situação favorável, mesmo até se os deputados tivessem nos plenos poderes... Sim, estou a ouvir. Estou a ouvir, Vieira. Alô? Eu estou agora, peço desculpa, estou a receber uma chamada. Mas eu estava a dizer... Alô, estás-me a ouvir? Sim. Eu estava a dizer, além deste argumento que o presidente pode invocar, e também mesmo o Supremo Tribunal de Justiça, mas há ainda um outro argumento, que é um argumento até pronto discutível, que é o quê? A lei de cotas, em primeiro lugar, é uma lei que podemos considerar também... Ai. Mas quem é que... Você já sabe como é que são essas coisas, a pessoa está a falar, estou sempre a telefonar, mas pronto. Depois já coisa. Mas o que eu estava a dizer, além dessa situação toda que eu estou a mencionar, quer dizer, também a lei das cotas, mesmo que fosse os deputados em plenos poderes, já levantava um problema legal. Que problema legal é este? Porque nota só, dizer que tem que estar X número de homens e mulheres para o Parlamento, quer dizer, é uma lei, em primeiro lugar, desnecessária. Por quê? Porque a Constituição da República já dá liberdade a todos a poderem candidatar. Mas também não vamos descurar a questão do mérito. O mérito também é muito importante. Mas pronto, mas é compreensível, eu compreendo que a lei de cota, apesar de muitos reputados juristas e professores de direito são contra a lei de cotas, quer seja qualquer tipo de cota, porque acham que viola o princípio da igualdade. Porque nota só, Sali, imagina agora estou num concurso contigo. Eu até posso estar muito mais competente ou muito mais habilitado, mas só porque tu és uma mulher, tens que preencher aquela vaga. É um exemplo que eu estou a dizer. Como tu és uma mulher, a lei aplica às mulheres. É nessa lógica que eu estou a fazer. Como poderia dizer, imagine agora o seu marido está, por exemplo, com a minha irmã. Um exemplo. O seu marido podia até ser mais competente do que a minha irmã, ter mais qualificação do que a minha irmã, mas tão simplesmente para respeitar a cota, ele pode perder lugar por causa do teu marido. Estás a perceber? Pronto. Logo, isso também remete-nos para uma questão de violação do princípio da igualdade. Mas eu compreendo quando há lei de cotas, porque quando há lei de cotas, há um objetivo. Um objetivo, isso chama-se... É claro que a lei de cota é uma discriminação. Sabias disso? Quando há a lei de cota, é uma discriminação. Só que é uma discriminação positiva. Exato, pronto. Mas quando é um país como Guiné-Bissau, tens que concordar que é necessário. Não é necessário, isso que eu estou a dizer, o problema não está por aí. Eu subscrevo isso, mas eu estou a mostrar todas as implicações jurídicas, porque nota, podes até dizer isto, depende do entendimento dos juízes, do Supremo Tribunal de Justiça. Por exemplo, se essa questão, mesmo se o Presidente da República, sabe o que é que vai acontecer? Mesmo se o Presidente da República agora decidir promulgar a lei, isto não quer dizer que essa lei não possa vir a ser declarada inconstitucional, porque se uma pessoa, qualquer homem, que vier a impugnar esta decisão,
sabe o que é que vai acontecer? Os tribunais podem dar este argumento que eu estou a dizer, ou seja, os juízes podem dar este argumento e considerar aquela lei inconstitucional por violar o princípio da igualdade. Não sei se estás a perceber. Embora eu não subscrevo esse entendimento, na medida que eu acho que a lei de cotas tem uma finalidade positiva. Aquilo é uma discriminação positiva. Pronto, para equilibrar para equilibrar ou para atenuar as injustiças cometidas. Estás a perceber? Não sou contra aí. O que eu estou contra, que é importante esta lei, é no sentido que, neste momento, não é o ideal. Não é o ideal por quê? Porque os deputados não têm poderes. É uma ilegalidade. A lei é inconstitucional. É nesta perspectiva. Mas se for, por exemplo, imagine, dezembro ou janeiro, para mim não teria nenhum problema, embora continue a ter reservas de entender que isso não deveria ser prioritário, até porque essa lei não vai cumprir. Não vai cumprir. Por que não vai cumprir? Eu já dei exemplo de lei também de criminação, violência doméstica, excisão feminina e assédio. Todas essas leis estão em vigor, mas não cumprem. Quer dizer, é fazer leis bonitas para, ao fim e ao cabo, não cumprir. O inglês para inglês ver aquilo que eu disse. Porque, nota, Guiné-Bissau tem leis, é como nós vemos, a nossa Constituição, nós temos excelente Constituição. A nossa Constituição está muito bem feita. Quer dizer, se cumprirem aquilo que está lá na nossa Constituição, pode dizer que tem que acreditar que nem França, nem Suíça vai estar acima de Guiné-Bissau. Está bem, mas o problema nós sabemos não é o que está escrito, é a mentalidade. E daí nós entramos... Como é interpretado também. Como? Não, a interpretação... Como interpretar, mas como eu estou a dizer, neste caso não é. E depois há uma outra coisa, vamos agora para implicações políticas. Implicações políticas é no sentido que a lei, como eu estava a dizer, os deputados foram a reboque por o delírio, como usei a expressão, de votos, de poder caçar votos, porque sabem que isso dá votos, agradar as mulheres. Agora, todos estão a reclamar os louros que são pró-mulheres. Nota, depois da aprovação da lei, tanto de PRS, PSGC, todo mundo vem dar cara. Quer dizer, nós temos que acabar com a justiça, não sei o quê. Mas isso tudo é quê? Para poder tirar dividendos políticos. Exato. E daí? Mas nota só, Sali. Acha se essas pessoas estivessem de boa fé, se gostassem da mulher, aprovaram a lei, sabe que essa lei vai ficar só na Assembleia da República. Não sei se sabias disso. Ah, bom? Só na Assembleia. O 37%, a lei, o que está lá na notícia que eu vi... Mas achava que era em todas as instituições. Devia ser, mas lá está. Se eles de facto... Pois, então, vai lá ver. Mas eu festejava porque achava que incorporava em todas as instituições. Não. Houve apenas uma recomendação. O que foi aprovado, o que ficou claro lá na lei, embora a Associação das Mulheres que subscreveram o projeto tinham essa finalidade para a lei de cotas ser geral, tanto a nível... Para abranger tudo, tanto os poderes políticos, a associação, tudo que é do Estado, para ver essa cota. Aliás, lei da cota, isso que é o objetivo. Aqui em Portugal, em 2006, só para tu teres ideia, em 2006, foi aprovado esta lei chamada Lei da Paridade, com 36% de representação. E ainda este ano foi aprovado para 40%, ou seja, tanto o governo, essa lei está vinculada ao governo, à Assembleia da República, as freguesias, as câmaras... e os privados também? Não. Privado, empresa privada, cada um faz o que bem entender na sua empresa. Mas, Sali, imagina agora, por exemplo, tu teres a tua tem ali a tua loja de tratar os cabelos, por exemplo. Quer dizer, o Estado não vai dizer com é que tu podes pôr lá. Mas nota só... Temos sempre contrabalanças. Se o Estado me propor a pagar menos impostos, pode. Sim, neste caso pode, mas nota agora, imagina se ali tem um prédio, o Estado agora vai dizer, não, tem que pôr X inquilino, mulher, X homem. Isso não tem. Tudo que é privado, cada um trata da sua vida privada. Pronto. Exato. Mas o que é república, o que os gregos chamavam república, coisa pública, pelo menos tem que haver essa justiça social. Mas eu acho que só isto já resolvia o problema, porque nota, tu já viste, então na Guiné-Bissau, quase o Estado controla quase tudo. Imagina, por exemplo, para nós considerarmos que o governo tem 36% de representação das mulheres, o Parlamento tem 36% de representação das mulheres.
câmaras que nós temos, embora só Câmara Municipal de Edição, governadores regionais, por exemplo, as empresas que são afetas, empresas públicas e próprio ONG, associações, etc., isso já é uma revolução, está bem. Não preocupa muito com o privado, pronto, porque mesmo aqui também não está envolvido isso. O fórum privado, cada um trata da sua situação. Aliás, ainda estes dias foi vetada uma lei à parte, a lei sobre direito da preferência dos inquilinos. Quer dizer, a Assembleia aqui queria que quando o proprietário quer vender a casa, para dar primazia a um inquilino que tem em casa. O presidente vetou a lei com o intuito de que a propriedade privada, a pessoa pode fazer e desfazer Como dela. entender? Pois, é claro que há algumas coisas que têm que ser regulamentadas para evitar abusos. Mas aquilo que eu ia te dizer, a questão de cota, a lei foi aprovada, pelo menos a notícia que eu li na agência Lusa, não li isto nos blogs, nem no que as pessoas vão pôr no Facebook, porque eu gosto de ir às fontes fidedignas. Eu li esta notícia na agência Lusa, no Diário de Notícias, e mais creio mais num outro jornal por aí que não estou a lembrar. O que está lá é que a lei foi aprovada 36%, o objetivo era para ser 40%, a iniciativa dessas duas associações das mulheres. Mas, entretanto, a Assembleia, depois de 5 dias de debates, entenderam que aquilo tem que ser só 36% e única e exclusivamente na Assembleia da República. Só nos cargos... Hoje está, por isso que eu estou a dizer. Quer dizer, são esses conjuntos de coisas. É claro que eles disseram lá que podem depois fazer uma recomendação ao governo, mas essa recomendação não é vinculativa. O governo não está vinculado. Uma coisa, a lei devia vincular o próprio governo e todas as instituições do Estado. Estás a perceber? Mas o que a lei diz é só para cargos elegíveis, o que entra em contradição, porque em direito há um princípio que se diz argumento a fortiori. O que é argumento a fortiori? O argumento a fortiori é que quem pode o mais, pode o menos. Vou explicar isso em outro sentido. Quem pode o mais, pode o menos. Imagine agora, se eu disser, por exemplo, a Sali pode andar 125 km a hora na estrada. Exato. Subentende-se também que a Sali pode andar 120 horas e pode andar 100 horas. A lei já não precisa dizer que tu podes... Imagine, se ele pode andar 120 horas, 25 horas. É claro, se ele pode andar 125 horas, ele também pode andar 10, 15, 20 até. Só não pode ultrapassar 120. Estás a perceber? Mas se a lei agora dizer, Sali, imagina agora a lei dizer, Sali, tu não podes andar 130 horas. Também a lei não precisa dizer, Sali, tu não tens que andar 135 horas ou 140. Subentende já que tu já não podes andar velocidade superior àquilo, estás a perceber? Exato. Logo isso chama-se argumento a fortiori, quem pode o mais, pode o menos. Mas nota, se os deputados entenderam que as mulheres podem ocupar 36% de representação na Assembleia, isto logo por esse argumento, automaticamente também eles poderiam também ocupar o governo e qualquer outra associação, porque nota, o cargo da Assembleia, do deputado, é de mais nobre, aquilo é uma legitimidade direta, porque os deputados são eleitos diretamente do povo. Agora, imagine, o governo, mesmo outras coisas, uma mulher pode ser deputada e não pode ser membro do governo, ou não pode liderar cargos públicos. Acha que isso faz sentido? Não faz sentido. Pronto. De modo que eu acho que a própria lei está deficiente, mas isso as mulheres deviam recusar. Porque a partir do momento, eles até podem lutar por lei de cota. A partir do momento que eles até, a iniciativa era 40%, os deputados baixaram 36%, mas se eles só quiserem cingir a 36% só para a Assembleia da República, eu, na qualidade de representante das mulheres, e mesmo as mulheres parlamentares, deviam dizer, já não queremos, deixem estar, é melhor ficarmos assim. Vem aquele ditado que se diz, mas vale a pena morrer de pé de que de joelhos. Quer dizer, tu estás a mendigar uma coisa, mas as mulheres agora é preciso estar a humilhar até este ponto. Acho que é desnecessário. Quer dizer, se os homens querem ajudar, acha-se ali, se esses deputados estivessem com boa intenção, como eles andaram aqui a divulgar nos meios de comunicação social, que preocupam com a causa da mulher, que são a coisa da integração, aprovava isso universalmente, no sentido que aquilo seria tudo para toda a coisa pública, para todo o Estado, todo o governo, estás a perceber?
Mas eles cingiram isso só à Assembleia. Isto veio reconfirmar aquilo que eu estava a dizer, que eles fizeram aquilo só com finalidade eleitorais. Pronto. Neste caso, nós estamos a falar aqui de implicações políticas. Implicação política na medida que essa lei fica muito aquém. Poderia ir a mais. Não podia circunscrever só a Assembleia da República. Pelo menos a notícia que eu vi na agência Lusa, que é só para a eleição dos deputados. Mas no governo pode haver uma recomendação, mas essa recomendação não é vinculativa. Pronto. Isso é outra questão. E depois nós entramos nas questões sociais, implicações sociais. Nota só, a mentalidade de um povo, não é a lei que muda a mentalidade de um povo, estás a perceber? É preciso alguma aculturação. Nota só, Sali, a lei, por mais que a lei ponha lá coisas, por que nós, os nossos governantes, têm dificuldade de conviver uns com os outros? Ninguém respeita os seus poderes. Porque eles não têm a educação democrática, não têm consciência democrática. Quer dizer, mas isso demonstra que é falta de educação democrática, é falta da própria cultura, falta de saber estar, saber lidar com diferenças e compreender o outro e saber os poderes, etc, etc. Isto também aplica na sociedade. A lei pode mudar, não sei o quê, mas se a sociedade não mudar, isso não vai ter nenhum impacto. E daqui, quando eu falo da sociedade, daí já não vou só criticar os homens, porque nós sabemos que os homens podemos criticar. Daí também as mulheres têm culpa. E têm culpa. Por que eu estou a dizer que as mulheres têm culpa? Em primeiro lugar, as nossas mulheres, eu desculpo-me as nossas avós, eu desculpo, porque as nossas avós, queiramos ou não, são pessoas limitadas, que não tiveram a oportunidade que nós tivemos, que não viveram no mundo que estamos a viver, não tiveram educação, a maioria deles foram barrados, não tiveram acesso à escola. Eu desculpo as nossas avós. As nossas mães, algumas, eu desculpo. Mas, Sali, a nossa geração, estou a falar de Sali, eu, Sali e muitas outras ainda, nós não temos desculpas. Por que não temos desculpa? Porque, em primeiro lugar, eu acho, dos homens podemos esperar tudo. Os homens sempre foram maus e vão continuar maus. Para mim, nada a atuação de um homem me surpreende. Mas vamos para as mulheres. Eu acho que as mulheres aqui têm que tomar as suas responsabilidades. Porque, nota, esse problema de igualdade, o princípio da igualdade, as mulheres não podem pensar que os homens que vão resolver esse problema. Porque o homem vai querer sempre controlar a mulher, dominar a mulher e mandar na mulher. O homem tem sempre essa motivação. Exato. Mas as mulheres que têm que tomar rédea da situação. E quando digo a tomar rédea da situação, é preciso elas se emancipar. Neste contexto, as nossas mulheres. Como é que se deve emancipar? Em primeiro lugar, tem que ter a emancipação intelectual. Quando digo emancipação intelectual, não estou a falar que precisam ter doutoramento. Não é nada disso. Exato. Nem precisam ter mestres, nem precisam ser licenciados. Quando eu estou a falar de emancipação intelectual, é no sentido de terem ideias próprias e não deixar fazer coisas contra a vontade daquilo que acharem que é melhor para elas serem felizes. Exato. Porque muitas mulheres abdicam da sua felicidade em troca dos caprichos dos homens. Eu não estou a dizer, se a pessoa de livre iniciativa fizer isto, isso é problema dela. Pronto. Mas o que nós sabemos muitas vezes não é o que acontece. É preciso uma emancipação intelectual. De ser livre, de libertar-se, de não estar subjugada a nada, de não estar refém a nada. É importante essa emancipação intelectual. Mas além da emancipação intelectual, é preciso, se calhar a mais importante, a emancipação financeira. O que é isto? É da mulher ter na sua consciência de que ele precisa, porque nós sabemos, quando a pessoa está condicionada. Eu lembrava o que um dos meus progenitores dizia. Dizia assim, olha, tu aqui, enquanto estás aqui em casa, tens que respeitar as regras. Não, tens que respeitar as regras. Se não concordar com nada, então vai tratar da tua vida. Exato. Quer dizer, quem dá dinheiro, quem dá dinheiro impõe as regras. Quem dá dinheiro é que manda. Por isso as mulheres têm que ter emancipação financeira. Quando digo emancipação financeira, é no sentido de não ficar a querer depender de homens. Porque nessa ideia de depender de homens, novamente caem muitas armadilhas e em muitas chantagens. Porque nota-se ali, achas que faz sentido hoje em dia as meninas da nossa idade
estarem ali, aquela vida que elas têm, achas isso é digno? Não é digno. Isto eu estou a falar na Guiné como aqui na Europa. Quer dizer, as mulheres estão ali para chular os homens. Isso é que a expressão, eu vou usar isto. É uma forma de prostituição. Isto está errado. Porque se a mulher não dá respeito, não é o homem que dá respeito. O homem até pode fazer isto, mas depois, uma coisa que o homem não fala, muitas coisas que os homens não falam, mas falam entre si. De modo que as mulheres, pelo menos, eu desculpo as nossas mães, as nossas avós, porque são pessoas limitadas. Mas essa nossa geração, essas mulheres de hoje em dia, têm que parar disto. Quer dizer, vou dar um exemplo. Embora isso não aconteça comigo, não acontece. Mas vou dar um exemplo. A maioria dessas meninas, quer dizer, acha, por exemplo, quando namorar com um homem, um rapaz nem sequer ainda chega ao casamento. Acha que o rapaz tem o dever de comprar o cabelo. Eu estava a falar com o meu amigo esses dias, que me estava a dizer que cansou de comprar cabelo, sabe os preços dos cabelos todos. Quer dizer, tu namoras com uma rapariga, a rapariga quer que tu compres o telemóvel, que tu compras o cabelo e outras ainda têm descaradas para tu participar de dinheiro de renda. Quer dizer, isto onde é que nós ficamos ali? Quer dizer, a pessoa tem que dar um respeito. Vieira, isso não implica na aculturação, tendo em conta a nossa educação de base. Não, mas ali, educação de base, calma aí. Eu estou a falar de... Não, Sali, educação de base, imagina, se ali está a viver em França, se ali a educação que tu tens hoje, tu estás a viver num mundo que podemos dizer, mundo que tu vê. Nota só, a pessoa até não precisa ser dada uma educação, podemos até ser dada essa educação, mas nós também educamos. Muitas coisas que muitas coisas que a minha família não me ensinou, eu tive que ensinar a mim próprio. Exato. Eu não fui ensinado a cozinhar. Hoje eu cozinho. Ninguém na minha casa me ensinou a passar ferro. Eu agora passo ferro. Quer dizer, a circunstância da vida, nota só, tantas meninas da Guiné, as meninas da Guiné estudam. Elas não têm que ficar na ideia, porque as mulheres guineenses é africanas, mas estou a falar mais no contexto da Guiné. Quer dizer, se tu estás a namorar com uma rapariga, parece que ela está-te a fazer um favor, parece que está a prestar-te um serviço que tu tens que ficar a pagar. Quer dizer, não está lá estipulado, mas parece um contrato que tu tens que ficar a comprar coisas. Quer dizer, vocês saem. Vou dizer uma coisa, as europeias não têm isso, porque falam de emancipação, mas notam uma grande diferença, porque as europeias, quer dizer, não pedem nada. Vocês saem, cada um paga o que consumiu. Mas as mulheres guineenses, basta sair, não interessa, mesmo tendo dinheiro, mesmo estando a trabalhar, acham que é o homem que tem que pagar. Uma coisa é cavalheirismo, se o homem tomar iniciativa, mas às vezes é essas coisas que nós temos que combater, porque nota só, a emancipação, nota só, as mulheres aqui na Europa, quando dizem que querem emancipação, são emancipadas, é emancipação em tudo. Aliás, a Sali até publicou uma coisa no Facebook, depois da aprovação da lei, do deputado, creio que estavas a brincar, que dizia, já que falaram de lei de cota, agora também tem que haver cota aqui na comparticipação na despesa de casa. Exatamente. As mulheres, sobretudo. Vieira, é importante, eu partilho da mesma opinião que estás a dizer. Uma mulher, para ser livre, precisa pagar a sua conta, nem que seja... Precisa. Eu não digo, por exemplo, a Sali já é casada. A Sali é casada. Neste caso, já com questão de marido e mulher, porque já é num só corpo, não tem que haver essas diferenciações. Mas Sali, imagine, por exemplo, eu não sou casado. Quer dizer, se eu estiver a namorar com uma rapariga guineense, tu não sabes a preocupação que isso dá aos homens guineenses. E depois pedem dinheiro, tem que parar isto. Nota só, se uma rapariga está a te pedir dinheiro, já me aconteceu caso as pessoas a pedir-me dinheiro. Se uma rapariga pede-te dinheiro, ninguém dá nada de grátis a ninguém, só se fosse o familiar. A tua família pode te dar coisa grátis. Homem, quando dá coisa à mulher, sobretudo mulher bonita, tem algumas intenções por detrás. Aquilo é como se fosse contrato de diabo. E as mulheres têm que tentar libertar dessas situações. Eu não estou a falar isso contra nada das mulheres, até porque eu que estou a falar aqui, eu tenho mulher. É realidade, porque nota só, nós não podemos esperar, porque quando a pessoa quer respeito, também tem que se dar o respeito. Estás a perceber? Não é só reclamar, também tem que procurar dar exemplo. Mas as meninas hoje em dia, quer dizer, acham que o namorado tem que lhe comprar cabelo, tem que lhe dar telemóvel, tem que fazer, mas a nome de quê? Vocês estão a namorar, se tu gostas de uma pessoa, estão a namorar, não é um serviço que ele está, não é o teu corpo que está a pagar, mas é o que está a acontecer. As mulheres estão a fazer isso descaradamente. Como é que os homens podem respeitar as mulheres assim nesse contexto?
Não podem. Logo, essa questão também é uma questão social. A educação, quando fala aqui na emancipação, emancipação intelectual, aquilo que eu estava a falar, e também financeira, porque nota só, não pode falar dessas de emancipação sem envolver componente financeira. Porque o dinheiro depois acaba por ser determinante. Tem que ter autonomia. Por quê? Não, Porque, imagina, compreendo, porque muitas das nossas irmãs na Guiné-Bissau passam o que passam porque não têm mesmo essa liberdade financeira, penso eu. Porque acho que nenhuma mulher sujeitava o que as nossas irmãs sujeitam lá na terra se tivessem outra saída, né? Temos algumas a dizer aqui que é por causa da pobreza. Sim, é por causa da pobreza, sim, mas não, Sali, causa da pobreza, mas não, eu não concordo plenamente com essa questão. Eu acho que é da mentalidade. Pobreza não. Pobreza não. Pobreza mental. Em geral. Como? Eu digo da situação em geral. Sim, mas pobreza ali, nota só, tu estás a viver em França. Essa realidade não é só as mulheres lá na Guiné, mesmo aqui na Europa, a mulher guinense continua a ser assim. O homem tem que lhe dar dinheiro. Isso já não é. Porque nota só, há muitas mulheres até que trabalham, mesmo trabalhando, elas ainda continuam a achar que o homem tem que pagar-lhes as coisas. Pronto, de modo que se calhar quando fala pobreza eu compreendo, mas se calhar pobreza mental ou espiritual, podemos considerar, porque eu não consigo conceber, quer dizer, a pessoa está a lutar para a emancipação, mas emancipação é naquilo que lhe convém, o que não lhe convém já não quer. Quer dizer, não pode ser assim. Mas além desta emancipação financeira, como eu estava a dizer, há outra emancipação também, há outra emancipação que a mulher tem que ter, que é a emancipação sexual. O que é emancipação sexual? Isso que eu estou a dizer que a mulher, quer dizer, é a mulher fazer as coisas de acordo com a sua vontade. Por que eu estou a dizer isto? Eu tenho muitas amigas com quem falo, mas às vezes... Não vamos entrar em pormenores, Vieira. Não vou entrar em pormenores, mas as coisas às vezes... Não vou entrar aqui em nenhuma obscenidade, não é nada disso. Mas algumas coisas que eu ouço, quando eu ouço uma mulher dizer assim, eu às vezes tenho que fazer determinadas coisas, porque senão o meu namorado, o meu coisa vai procurar na rua. Diz assim, mas que raio de conversa? Quer dizer, acha que isso é assim que se controla um homem? Eu não estou a dizer, uma coisa é a pessoa querer fazer as coisas de livre vontade, mas na vida nós não temos que fazer nada que nós sabemos que é contrário àquilo que são os nossos princípios e valores. Imagina, por exemplo, Sami, eu sou cristão, e eu sou cristão, devoto cristão. Em circunstância nenhuma, ninguém vai me condicionar para eu dizer que eu não sou cristão. Não aceito isto. Vai dar o que tem que dar. Agora, uma coisa é da pessoa decidir por sua iniciativa fazer determinadas coisas. Mas há muitas mulheres, se tu vais falando, falam coisas, não tenho que fazer porque senão o meu namorado... Mas não estamos a falar de meninas aparentemente esclarecidas. Para que estás a sujeitar essas coisas? Quer dizer, fazer determinadas coisas contra a vontade. Ou às vezes de deixar manipular por homem, tens que estar assim, vestido daquela forma, não pode sair com... Que raio? Quer dizer, a mim agora, o meu namorado, estou a falar agora, se fosse mulher, há de nascer um namorado, um marido, que vai me dizer que não posso andar com determinadas amigas. Eu acho que nós, quando gostamos das pessoas, em primeiro lugar, confiamos naquela pessoa e aceitamos a pessoa como ela é. Não quer dizer que não possa haver reajustamento. Há coisas que temos que fazer para reajustar. Mas há aquelas coisas que nunca podemos esperar do parceiro para nos cortar só porque, enfim, porque isso já dá um tique de autoritarismo. E depois não é o contrário, porque o homem, a mulher, quando quer o contrário, porque que, por exemplo, as mulheres guineenses sabem que quase a maioria dos homens traem, arranjam outras mulheres, porque quando os dizem, olha, não façam isso, eles fazem o contrário. Por que as mulheres também às vezes não podem contrariar determinadas coisas? Por isso eu acho também que há essa emancipação. Mas resumindo e concluindo, para dar oportunidade a outras pessoas, eu acho que apesar de todos esses abusos que são cometidos, todos esses abusos que podemos considerar, o problema está nas mãos das mulheres. Mas sobretudo aquelas mulheres que estão influentes no país, que têm que criar, como se costumava dizer um grande político aqui, um assalto cívico. E este assalto cívico tem que ser uma revolta. As mulheres não fazem revolta, não fazem. Eu não tenho conhecimento de uma grande marcha que foi feita para falar sobre o fim da mutilação genital feminina. Eu sei que há mulheres que estão comprometidas com esta causa, que estão a fazer excelente trabalho.
Mas não só esse grupinho de pessoas, nós queremos todas as mulheres para mobilizarem, a começar com a mulher de presidente da República. Nota só, os homens é que tomam decisões do país. Esses homens têm mulheres em casa. Eu pergunto, por exemplo, a mulher do nosso presidente da República, qual é a sua contribuição para a afirmação da mulher? Um exemplo que eu estou a dizer. Eu sei que ela tem outras causas ali de apoiar, não sei o quê, mas estamos a falar sobre a emancipação da mulher. O que é que ela tem feito? Estou a falar como estou a falar de mulher do presidente do Supremo Tribunal da Justiça. Estou a falar de pessoas públicas que têm influência no país. Porque, nota, queiramos ou não, as mulheres têm influência, não podemos subestimar. Achas, por exemplo, que essas mulheres, se fizerem fim-capé, os homens vão mudar as coisas? Até porque os homens é muito fácil convencer. Mas para isso é preciso determinação das mulheres, também é preciso coesão das mulheres. Porque as mulheres guineenses não têm coesão. Nota só, Sali. Achas justo? Eu estive até há bem pouco tempo a falar com a doutora Antoneta Rosa Gomes. Tu não quer dizer propriamente que eu subscrevo integralmente a sua política. Exato. Mas nota, quando a doutora Antoneta Gomes foi candidata quase 3 vezes, em 3 eleições quase sucessivas, não teve apoio, Sali, não teve. Porque as mulheres têm que saber, têm que apostar também nas mulheres, porque nota, queiramos ou não, embora muitos vão lá não resolvem, mas vocês têm que colaborar umas com as outras. Tem que parar essa coisa, porque as mulheres que legitimam os homens. Temos mais mulheres lá na Guiné. Os homens estão no poder. Antes era autoritarismo, quem tinha poder mandava, mas hoje é por decisões, por escrutínio. Nós vamos ter eleição daqui mais uns tempos. Por que as mulheres não apoiam umas às outras? Quer dizer, isso também é um problema sério. Mas, sobretudo, aquelas mulheres que estão no destaque. Mas o que eu noto é que essas mulheres que estão no destaque na Guiné, elas fazem isso por interesses obscuros. Nota só, quando uma mulher é ministra, quem são as pessoas que ele chama para rodear, para trabalhar com ele? São mais os homens. Todas as generalidades ministras da Guiné foram todos rodeados mais por homens. Até não querem mais mulheres lá perto. Estás a perceber? Porque as mulheres, quando chegam ao top, afastam todas as outras mulheres atrás. E esse espírito tem que acabar. Porque, não, se nós estamos a falar de emancipação, de afirmação das mulheres, é preciso também haver uma ajuda, uma solidariedade. Estás a perceber? Vocês têm que começar a promover umas às outras. Porque é assim que vão conseguir fazer vincar a vossa luta. Porque se continuarem com esse separativismo, quer dizer, nunca vão resolver o problema. Isso é uma questão fulcral. Mas, voltando a essa novamente realidade para acabar, por isso eu, no meu artigo, disse que a lei é oportunista. Essa lei de cota é oportunista. Por que é oportunista? Porque foi feito com finalidades eleitorais. Porque, nota-se ali, na véspera de eleição, qual é o partido que vai chumbar uma lei? Essa lei, ainda por cima, a lei da paridade. Ninguém vai fazer isso. Logo, a lei é oportunista. Não é genuína. Se fosse uma lei genuína, entre aspas, se ali estendia para todo o aparelho do Estado. Todo. Mas que não foi o caso. Primeiro ponto, é uma lei oportunista. Também é uma lei, como eu usei, assim, alô? Sim, estou a ouvir. Alô? Estou a ouvir, eu estava a dizer que, além de ser oportunista, é uma lei inoportuna. É uma lei inoportuna na medida que, neste momento, não era ideal para aprovar uma lei assim. Até porque esta lei, para ser provada, embora os deputados precisavam fazer, mas eles precisavam vincular, pelo menos também, que o próprio governo subscrevesse, comprometesse com esse projeto. Teria mais impacto, porque, nota só, o poder legislativo faz legislação. Mas muita legislação, como eu estou a dizer, que já falei da violência doméstica, da mutilação genital feminina, de abuso, de assédio, todas elas foram criminalizadas, mas não estão cumpridas. E mesmo até a emancipação da mulher está na nossa Constituição, não está a ser cumprida. E daí caímos naquilo que os constitucionalistas chamam a inconstitucionalidade por omissão. Ou seja, os tribunais fazem vistas grossas para não cumprirem com as coisas. Estás a ver? Porque há esses abusos, há esse incumprimento da lei, quer dizer que viola claramente coisa e não cumpre. Mas eu achava que esses proponentes do projeto poderiam esperar depois das eleições e tentar vincular o próprio governo para que o governo seja o governo a tomar iniciativa deste género. Teria mais impacto. Mas eles foram lá por aqueles deputados que já estão, enfim, terminaram o mandato.
Vieira, achas que essas negociações, porque depois estiveram em negociações, acho que era disso que estavam a debater? Achas que os que não queriam aceitar é porque achavam que era inconstitucional? Inconstitucional. Não, não creio que é por causa disso, porque nota só, PAGC e PRS, que são partidos mais, enfim, com mais força ali na nossa Assembleia, claro que não tem muito interesse nisto, porque nota, lei de cotas, quando tu põe lei de cotas, muitos usando o crioulo da Guiné, cacubros de partido, correm o risco de não ser elegível, ou nem sequer virem a ser elegível, porque daí já tem que ter em consideração estes nomes. Imagine, por exemplo, região de Gabo. Se PAGC vai pôr, por exemplo, candidatos, seus candidatos, logo ali a nível de representação, os que já têm compromisso vão ter que equilibrar o número para pôr lá mulheres. Mas nós perguntamos, nas zonas de região de Gabo, nos deputados que estão lá, quantas que são mulheres, qual é que tu achas que são assim fortes? Os candidatos fortes, normalmente, a maioria são todos homens. Eles não estão interessados por isso, em primeiro lugar. Os partidos não estão interessados. Lá está aquilo que eu estava a dizer, porque a sociedade é machista. A nossa sociedade é uma sociedade machista. Até porque a mulher não é muito bem vista na política. Não é. Quer dizer, quando a mulher está na política, qual é a conotação? Sobretudo se tiver sucesso na política, qual é a conotação que é dada? Dizem logo, eu conheço. Se acredita que fulano X e quem é que ficava aquele lugar. Exato. Ou envolve que quer saber quem que ela pôr. É isso, quer dizer, as mulheres, se chegarem ao topo no governo, não sei o quê, é tudo conotado que venderam o corpo. Ou seja, não há ainda uma mentalidade. E próprias mulheres também não demonstram tanto muito interesse nisto. Digo-te isto muito. Olha, vou dar um exemplo. Eu, quando estudei, não sei ainda na Guiné se continua ainda a haver. Por exemplo, chefe de turma. Chefe de turma, que até é uma coisa normal. Se tu fores ver ali, na maioria desses cargos, que é uma coisa normal. Chefe de turma, a pessoa tem que ser votada. A maioria eram homens. E mesmo até na associação dos liceus e de coisa, as pessoas dificilmente vêem uma mulher. Eu estudei no Liceu Nacional Kwame Nkrumah. No tempo que eu estudei lá, não vi nenhuma mulher presidente daquilo. Estás a ver? Ou seja, são cúmulos de situações ali que é preciso mudar. Mas para mudar isso, as mulheres têm que fazer fim-capé. E essa fim-capé tem que haver coesão e unidade e focalizar e exigir. Porque hoje em dia, no século XXI, é inconcebível ainda termos mulheres que os homens fazem aquilo que lhes apetece, de bater nelas, de fazer excisão feminina e outras porcarias que nós vemos ali que são cancros sociais. Mas essas coisas todas acontecem aos olhos da sociedade e do nosso poder político. Por isso eu entendo que essa situação de lei de cota, isso ainda tem para mim nem é uma prioridade, embora eu concordo com ela. Eu acho que não é prioridade porque, para mim, a prioridade devia, mas em primeiro lugar, a mutilação genital feminina, ali. Isso que para mim que é caso mais extremamente grave. E questão de abuso, a violência doméstica. Essas coisas é que nós temos que focalizar para, não estou a dizer que vai acabar, mas para reduzir drasticamente, porque são índices ainda muito elevados. Para não ficar na lei de cota. Sabes quantos países que têm lei de cota? Tu sabes, Portugal, só ainda este ano, tinham aprovado uma lei em 2006, que é de 33% regime de cota. E aprovaram agora, há 2 meses atrás, 3, que repassaram para 40%. Mas se tu fores ver em África, vai lá ver em África quais são os países que têm lei de cota. Ou seja, é isso que eu estava dizendo. Não são conta-se no dedo, eu estive a ver conta-se no dedo. E mais, se tu fores ver no rating mundial, a Guiné-Bissau está no pior a nível de integração das mulheres. Porque nota-se, num país onde quase a maioria das mulheres são mutiladas, ali, isso é tudo que uma pessoa tem. Como é que podemos dizer? Isso já só bate drasticamente. Podemos dizer, as nossas mulheres vestem como querem. Atenção, até nem assim. Para dizerem que em Bissau, ou em alguns círculos, por exemplo, algumas cidades assim, mas lá no interior profundo não fazem o que bem entender. E, sobretudo, as influências das etnias mais islamizadas, nomeadamente fulas e mandingas. As mulheres não têm grande emancipação, porque essas etnias, sobretudo, influenciado por conceito religioso, que mais criam obstáculos à mulher, etc, etc. Nem tanto até animista. Logo, são conjuntos de problemas que, para mim, nós devíamos combater. Agora, nota, Portugal aprovou a lei de paridade para 40%. Sali, vamos ver quem é Portugal. Portugal sempre foi pioneiro.
pioneiro a nível de direitos humanos. As mulheres aqui em Portugal, apesar tem ainda caminho por fazer, mas estão muito bem. Não há diferenças, as mulheres agora já temos e vemos atuação. Agora a Guiné, quer dizer, que Guiné que está lá no fim da tabela, quer dizer, já levanta e já está a fazer uma coisa, mas isso que eu estou a dizer só para ficar bonito, porque aquilo na prática, falamos isso hoje. Depois a sair, voltamos daqui a um ano, vai ver que aquilo nada mudou, continua na mesma. Não vou mais alongar, espero que outras pessoas intervenham, mas que fique claro que eu não tenho nada contra as mulheres, até porque, sem qualquer tipo de vanglória aqui, se há alguém que tem escrito mais sobre as mulheres, eu, ao longo desses últimos 12 anos que eu tenho vindo a escrever, as coisas que eu mais priorizei são coisas de falar sobre a condição da mulher guineense. Eu sempre falo isso. E não estou aqui para falar para agradar ninguém, porque eu não tenho essa coisa de legitimação. O que eu estou a falar aqui é de mostrar. Por quê? Porque eu sou cristão, eu fui ensinado sempre, tanto na igreja como na minha casa, para valorizar as mulheres, e eu valorizo as mulheres. E eu estou a falar isso sem qualquer coisa. Agora, o problema aqui não é de ser contra ou não a mulher. O problema aqui é avaliar o impacto desta lei. E essa lei é uma lei que vai ser ineficiente, não vai funcionar. Por quê? Porque há vários fatores que vai condicionar para que aquela lei não funcione. Estás a perceber? As condições ainda não foram criadas, mas quando essas condições forem criadas, a lei vai concretizar. Mas para isso a mulher guineense tem que emancipar. Mas para emancipar tem que libertar-se do ponto de vista intelectual, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista sexual. Só assim conseguirá ter a sua afirmação, conseguirá ver respeitado os seus direitos e também cumprir com os seus deveres, etc, etc. Vou terminar, mas eu gostava depois...